Olá, e vamos iniciar nossa aula número 4 de Cartoon. Na aula de hoje, nós vamos abordar um dos temas mais complexos na área do Cartoon, que é a anatomia expressiva. Então, deem uma olhada nessa foto e eu vou fazer apenas um modelo como exemplo para vocês depois, com calma e no tempo de vocês, realizar os exercícios com todos esses personagens ou com uma foto da sua preferência. Então veja que eu coloquei uma opacidade e escolhi uma das modelos. O que eu vou fazer nesse primeiro exercício? Eu vou criar uma camada e vou desenhar por cima desse modelo utilizando sólidos geométricos. Qual que é a concepção ou ideia de desenhar com sólidos geométricos? Muitos desenhos, principalmente quando nós falamos de anatomia expressiva, são realizados em 2D, ou seja, eles são desenhados de maneira chapada, né? Bidimensional. Os sólidos geométricos auxiliam na construção da anatomia expressiva em 3D, de maneira tridimensional. Os sólidos geométricos, eles também auxiliam a entender como uma estrutura fica em escorço, ou seja, em perspectiva. Diferentemente do desenho de impulso, aquele desenho de registro que você observa uma pessoa, observa uma paisagem, ou um animal, uma situação, e você desenha sem tirar o lápis do papel. Você tenta registrar aquele momento. Esse desenho do sólido geométrico, ele é mais analítico. Ele te auxilia a, de repente, fazer uma anatomia mais dinâmica. Estamos fazendo por cima da foto, porque o que nós queremos aqui é tentar entender como a figura de fato está posicionada e não aquilo que nós registramos. Eu não quero que vocês copiem ou repliquem os meus próprios erros. É muito difícil você ser uma pessoa que consegue copiar com exatidão uma figura. Naturalmente, você vai ter erros, seja pela rapidez na hora que você desenha, seja pelo fato de você não estar literalmente prestando atenção. São N motivos que fazem com que você cometa equívocos. Então, para reduzir um pouco essa questão dos equívocos, nós vamos fazer essas construções geométricas na personagem, ou seja, em cima da foto, fazendo esse estudo analítico. Então vejam que essa figura ela possui uma distorção, né? Ela possui uma posição bastante complexa, né? E ela está em perspectiva, levemente em perspectiva. Então, a gente vai tentar construir cada elemento utilizando formas geométricas. De preferência, procure fazer transparências. Então veja como que eu estou fazendo esse braço. Eu produzo primeiro um círculo simulando o ombro e depois nós vamos fazer cilindros, tanto para os bíceps, para o antebraço e tentar fazer construções geométricas para a mão. Como se trata de um exercício de anatomia expressiva, você não precisa detalhar todos os sólidos geométricos. Mas esse exercício serve para você entender como que funciona um pé, uma mão, como funciona um rosto. E de preferência que você trabalhe esses sólidos geométricos em perspectiva. Obviamente, é interessante que você mescle técnicas. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você esteja na rua ou numa mesa e você está desenhando pessoas num bar. Pela velocidade do movimento das pessoas, você não vai fazer necessariamente o exercício de sólidos geométricos. Você vai desenhar de impulso. Você vai desenhar sem tirar o lápis do papel, porque ali o seu intuito é registrar o momento.
Porém, depois que você registrou esse momento, você pode desenhar com um pouco mais de calma utilizando os sólidos geométricos, que vai fazer com que você acerte determinadas posições ou até mesmo que você crie uma visão um pouco mais dinâmica. Um exercício também bem interessante é de você fazer o registro utilizando sempre transparências e cores diferentes. Vejam que eu estou fazendo isso em relação a esse braço. O braço ele não estava aparecendo, mas eu faço a transparência para poder entender como ele se constrói. Esse exercício de fazer esboços com cores diferentes é muito utilizado por Frank Miller. Então, procure, de repente você pode utilizar 2 canetas ou um lápis com 2 cores diferenciadas. Isso pode ajudar bastante vocês. Veja que nós estamos fazendo aqui a perna também com sólidos geométricos. E uma coisa que eu quero que vocês prestem sempre muita atenção é em relação à simetria. Tá? Os nossos olhos, eles costumam trair a questão da simetria, costuma distorcer. Então procure sempre dar um zoom e tentar entender como funciona a simetria do seu personagem. Outra coisa também, procure complementar os sólidos geométricos, no caso dos cilindros, com esferas. Veja que no caso do joelho aqui, eu optei por fazer uma esfera, porque a esfera, como é uma roldana, né? Ela é circular, ela permite que você faça movimentos entre os 2 cilindros. Ajuda, né, a dar mais movimento. Então procure utilizar esferas nas junções, né? Por exemplo, cotovelos, joelhos, por exemplo. Se você tiver dúvida, mude a cor, porque isso vai ajudar você a pensar melhor na posição do seu objeto. Vamos agora fazer a perna, né? A perna que está dando o equilíbrio, né, no personagem. Tá? Veja que ela está levemente dobrada, então a gente faz a esfera para poder demonstrar essa pequena dobra. Né? E aí, reparem no pé. Né? O pé ele é levemente inclinado, tá? Levemente inclinado. E aí é que vale a pena fazer esses estudos de observação. Às vezes, quando você enxerga a figura como um todo, você não presta atenção nesses pequenos detalhes. Mas é o que vai fazer a diferença para um cenário, para a posição da personagem. Então veja ó, que aí está toda uma estrutura geométrica que pode ser usada para desenho realista, para cartoon, para mangá. Agora, se nós estamos pensando em cartoon, é muito importante que a gente faça um traço mais solto. Então, vamos tentar agora, com base nessa estrutura geométrica, realizar um traçado mais solto para poder adquirir um maior dinamismo na forma. Então, vamos baixar a opacidade, colocar uma camada acima e, usando a mesma técnica que utilizamos para a fotografia, dessa vez nós vamos tentar deixar uma forma mais solta dentro do cartoon. Nesse caso, eu vou procurar sintetizar as formas. Tá? Então nós temos o tronco ele está bem curvado, né? E aí no caso dos braços e pernas, eu vou procurar simplificar bastante. Tá? Que essa que é a ideia do cartoon. Você pode estar me perguntando, Alberto, eu posso fazer direto? É claro que você pode. Óbvio. Porém, uma coisa que é muito importante. Desenhistas profissionais, desenhistas de ponta, ele entende o desenho, a estrutura geométrica, a estrutura da anatomia e depois ele subverte, e não o contrário. Portanto, é muito importante que você pelo menos reserve um tempinho na sua agenda diária para estudar estruturas.
E, obviamente, dependendo do seu tempo, do seu trabalho, das suas obrigações, fica difícil você aplicar essa estrutura em todo e qualquer projeto. Muitas vezes a gente acaba, pela pressa, trabalhando direto nas formas. Mas sempre reserve um tempinho. Veja esse vídeo, por exemplo. Um vídeo curto, mas que você pode usar como base para fazer um estudo. Você pode pegar uma foto e fazer exatamente esse exercício. Isso vai te ajudar muito, principalmente na questão de observação. Veja que já ficou mais solto, porém ainda está muito preso, né? Apesar de estar solto, está muito preso em relação à figura que a gente tinha feito a anatomia. Eu vou tentar agora subverter mais uma vez, deixar ainda mais distorcido. Tá? É claro, quem vai determinar essa distorção é você que vai saber qual é o tipo de cartoon que você quer fazer. Eu quero fazer um cartoon mais solto, mais cômico, né? Então eu vou soltar ainda mais. Repare que tem um pouco do desenho de impulso, né? O desenho de impulso ele ajuda você a deixar um desenho ainda mais solto ainda. Veja que a perna eu ainda estou curvando ainda mais e a outra eu vou procurar deixar ainda mais fininha, tá? Mais curva. Olha aí. Veja que é mais gestual os traços. Mas eu acho que particularmente agora cheguei no ponto que me interessa. Também não quero que fique tão distorcido a ponto de fugir completamente da posição original. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma arte final para poder entender, né, como que a personagem entra nessa posição. Por enquanto eu não vou usar a foto de referência para não ficar preso, né, a figura. Então eu vou desenhar de cabeça uma figura e depois eu vou pegar a foto e aí sim com calma fazer as adaptações necessárias. Mas nesse momento eu vou fazer apenas um registro gráfico, tá? Até porque a partir desse molde você pode fazer o personagem que você bem entender. Então vamos lá. Primeira coisa que eu lembro é que o rosto ele estava levemente inclinado. Então vamos fazer o rosto um pouquinho mais para o alto. Se eu não me engano, a personagem também estava sorrindo. Então vamos lá fazer um sorriso nela. Tentar pegar algumas memórias. Eu particularmente eu gosto muito de fazer orelha. Então eu sei que a personagem estava de cabelo grande, mas eu vou desenvolver umas orelhinhas aqui. E como eu não lembro exatamente como era o cabelo dela, eu vou já fazer o cabelo dela preso e depois eu faço os devidos ajustes. Então vou fazer só uma basezinha de cabelo e faço um pequeno coque nela. E depois, observando a fotografia, eu faço direto. Por que você já não usa a fotografia, Alberto? Porque como eu estou fazendo uma estrutura de cartoon, às vezes quando você olha muito uma fotografia, você acaba ficando preso. Você acaba não criando da maneira que você poderia. O cartoon, ele trabalha muito com a imaginação. Então, eu sei que ela tem uma jaqueta, eu sei que ela tem uma calça jeans, mas não me lembro como que é a jaqueta dela. Então o que eu faço? Eu uso a minha imaginação e os meus estereótipos. Isso faz com que o desenho seja mais fluido, mais rápido e mais criativo também. Depois, se caso, dependendo, vamos supor que você está fazendo uma caricatura, você está fazendo um trabalho baseado em fotografia para ser entregue, depois você faz a devida revisão. Então vamos lá, ó. Olha esse pescoço aí, eu achei que ficou bacana o pescoço. É um pescoço bem fino, delgado, né? E torto. Isso ficou bacana. Então vamos agora trabalhar a questão da jaqueta, né? Tentando sempre reforçar a curva da personagem. A gente faz essa linha e já vamos trabalhar aí a questão da jaqueta, né? A jaqueta ela é um pouco quadriculada, né? Os ombros e tudo mais.
E lembrando que a jaqueta tem ela é dobrada, né, nos pulsos, né? Então a gente já trabalha esse ponto também, tá? Aqui no caso eu estou utilizando uma opacidade um pouco mais baixa em relação ao pincel. Mas eu volto a dizer, eu acho que o interessante é você na internet buscar pincéis ou você criar os seus próprios pincéis. Por ser uma aula, eu gosto de usar os presets do Photoshop, porque eu penso, né, que você vai utilizar, eu vou conseguir abranger o maior número de pessoas. Às vezes você usa um pincel muito personalizado e simplesmente a pessoa não tem esse pincel e acaba se desestimulando, achando que eu não desenho bem ou algo do gênero. E muitas vezes é um efeito que o pincel dá que simplesmente você não tem, né? Então, prefiro desenhar com os presets do Photoshop, que aí você vai ter um resultado mais próximo, né? Mas, volto a dizer, você que não tem um compromisso com aula especificamente, procure utilizar, baixar e experimentar pincéis. Tá? Olha eu fazendo aqui os dedos, né, da personagem. Vejo que o polegar tá bem maior, porque a ideia é trazer um pouco de perspectiva, né, ao personagem. Tá? Tome cuidado com os seios, não deixe os seios tão grandes, tão exagerados, né? Ela é uma figura delgada, que está em movimento, então se você fazer seios muito grandes, você pode atrapalhar inclusive o desenho em si, tá? Procure tomar cuidado. Então a gente já faz os movimentos. Olha só, esse movimento de roupa, eu estou usando como referência o quê? Os próprios desenhos que eu fiz, os desenhos de movimento, né? Então isso ajuda muito na hora de você fazer as dobras, porque você não tem uma ideia muito clara de onde está vindo essa ou aquela dobra, né? Então, vamos lá, Procura sempre trabalhar com traços mais espontâneos. Isso vai ajudar muito na questão do cartoon. Mesmo que mude um pouco da direção do seu esboço ou do lápis, tá? Às vezes, naquela ânsia de você fazer certinho no traço que foi solicitado ou que foi enviado para você, você acaba fazendo um desenho que fica duro. Então evite isso com traços mais retos. Isso vai ajudar bastante o seu trabalho. Então, a gente já vai partir para os próximos dedos aqui, para as mãos, né? Veja que eu faço um traçado bem solto mesmo, tá? Isso é legal também, né? É difícil você copiar um traço assim, né? Então isso é bacana também, dá uma característica legal no trabalho. Então, vamos partir agora para as pernas. E novamente estamos chegando já na penúltima aula dessa série de workshops, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar um conceito de criação de personagens, que é a parte mais importante no cartoon. Existem alguns vídeos complementares que eu recomendo, que são os vídeos de composição para vocês realizarem cenários. O cenário, ele não precisa ser tão estilizado no cartoon. Você pode estilizar, mas não é obrigatório. Basta você ver nos mangás, ou nos animes, ou ainda nas animações que tem o cartoon como estilo. Os cenários, eles não são tão estilizados quanto os personagens. Por isso que o nosso último encontro vai ser um encontro de brainstorm. Vai ser um encontro para a gente criar personagens, tá? E aí a gente finaliza essa série de 5 encontros de workshops, ok? Então, ó, veja aí como que ficou a personagem, tá? Eu vou colocar aqui os outros processos, só para vocês darem uma olhada. É lógico que no papel é mais difícil, né, você fazer esse tipo de situação, mas uma coisa que você pode fazer quando você vai fazer seus estudos é utilizar papel vegetal. Isso ajuda você a ver o progresso do seu trabalho e entender um pouco a estrutura. Recomendo também que você tente fazer essa estrutura geométrica depois sozinho, para poder entender como que funcionam os encaixes dessas estruturas.
E por fim, uma sugestão é que você replique esse exercício nessa imagem que foi pega no FreePic, tá? Tem diversas posições aqui, bastante complexas, que você pode usar como uma base de exercício e produzir. Tá? Como não é o foco dessa aula, eu peguei a personagem e fiz uma revisão, comparando com a foto, e apliquei cor. Nos outros vídeos tem esse processo, por isso que aqui eu optei apenas para mostrar o resultado final e não fazer o desenho, colocar a camada de cor e tudo mais. Se você quiser saber como é feito essa colorização e essa arte final, eu sugiro vocês olharem os vídeos anteriores. Tá? Aula 3, aula 2, eu faço esse processo de colorização e de arte final. Você pode olhar e aí a partir dele fazer o mesmo tipo de exercício. Como nesse workshop específico o foco era anatomia expressiva, eu abri mão de apresentar esse passo a passo, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês acham que esse tipo de workshop ajuda no seu desenvolvimento enquanto desenhista, se inscreva no canal. Também, se for possível, deixe nos comentários sugestões do que vocês querem aprender, de elementos que são necessários para vocês, para o desenvolvimento de vocês, que a gente vai analisar e procurar fazer workshops com temáticas, com demandas específicas daqueles que visitam o canal. Aqui está a foto final, né, para vocês darem uma olhada. E aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado.